Olá, como vocês estão? Vamos iniciar a aula 3. Nossa aula tem como título Latim e Cotidiano. Como eu falei na aula 2, eu vou iniciar a aula 3 apresentando para vocês, um panorama, o esquema da primeira declinação. Então, nessa aula, nós vamos ver a primeira declinação dos substantivos, a segunda declinação dos substantivos e os adjetivos de primeira classe. Só que os adjetivos de primeira classe a gente vai ver num próximo vídeo, porque senão vai ficar muito grande a minha explicação, tudo bem? A primeira declinação. A primeira declinação é a declinação em que a gente encontra as palavras com tema em A. Lembrando que o tema é a junção do radical mais a vogal temática. A primeira declinação tem, como eu falei, palavras com vogal temática A e o genitivo singular em AE, ai. Por exemplo, puela, puelai, que é menina, magistra, magistrai, professora, mestra, nauta, nautai, marinheiro, ou propriamente nauta, porque existe essa palavra em português. É importante destacar que os substantivos da primeira declinação são femininos, com exceção daqueles que designam com exceção daqueles que indicam nomes de homem, como poeta, nauta, agrícola e nomes próprios que sigam a primeira declinação. Tudo bem? O quadro das desinências que vocês encontram na apostila. Antes de eu ler esse quadro com vocês, eu quero ressaltar uma questão. Leiam a apostila, porque aqui eu estou tentando fazer um resumo do que eu acho mais importante, e aquilo que vocês mais têm dúvidas sobre o conteúdo. Mas a leitura da apostila, ela é importante, a leitura e a resolução dos exercícios, tudo bem? Então vamos lá, as desinências de primeira declinação. Vocês já sabem os casos, nominativo, vocativo, acusativo, ablativo, genitivo e dativo. Sabem que o nominativo é o caso do sujeito e do predicativo do sujeito. O vocativo é o caso do chamamento, o acusativo é o caso do objeto direto e do adjunto adverbial que indica movimento para. O ablativo é o caso do adjunto adverbial. O genitivo é o caso do adjunto adnominal e o dativo é o caso do objeto indireto. Tudo bem? Vocês lembram disso? Então, na primeira declinação, o nominativo ele não tem desinência, a desinência nele é zero. O vocativo é igual ao nominativo, também zero. O acusativo termina em M. O ablativo é o tema puro ou simplesmente zero. O genitivo é ai, o dativo é ai. Vocês veem lá na apostila que tem explicaçãozinha, que esse i em contato com a vogal temática se transforma em ai, mas vamos pensar que é ai puro, para a gente não se enrolar com essas explicações históricas. Vamos pensar a maneira como se deu na língua, genitivo e dativo em ai, tudo bem? Nominativo e vocativo plural em ai, acusativo plural em s, ablativo plural is, genitivo rum, dativo is. Aí então, coloquei aqui um paradigma como exemplo para vocês. A palavra mesa, o substantivo mensa, mensai. Nominativo e vocativo são iguais, e que é a maneira como a gente encontra no dicionário, mensa, mensa. O acusativo termina em M no singular, mensam. O ablativo mensa, o genitivo mensai, o dativo mensai. Tudo bem? O plural, mensai, mensai, nominativo e vocativo iguais. Acusativo, a gente acrescenta o S, mensas. O ablativo, mensis. O genitivo, mensarum. O dativo, mensis. Reparem que dativo e ablativo são iguais. Então, vai ser pelo uso, pela construção na frase que vocês vão saber a diferença,
se está pedindo se esse no plural ele é um dativo ou se ele é um ablativo. É claro que o verbo vai nos ajudar a indicar. Quando for ablativo, a gente tem o uso em alguns casos de preposição. Isso tudo vocês vão ver mais na frente, mas então não precisem se preocupar. Por enquanto, o que vocês têm que lembrar: nominativo e vocativo são iguais e a desinência é zero. O acusativo singular em M, o ablativo também é zero, ou simplesmente o tema puro, como está no material de vocês. Genitivo e dativo em ai, são iguais na primeira declinação. O plural, ai, nominativo e vocativo. Acusativo em S, ablativo e dativo são iguais em is e genitivo arum. Tudo bem? Como na apostila de vocês tem alguns exemplos, né, com a mesma palavra, a palavra roça, ela declinada mostrando as diferentes funções sintáticas, eu trouxe para vocês trechos, né, retirados, né, exemplos retirados do livro Grados Primos, do Paulo Ronay, só para exemplificar as funções sintáticas nas orações, tá bom? Como que a gente vai reconhecer, ou então para vocês verem mais ou menos como que acontece no latim. Aí aqui, no nominativo, puella cantat magistrae educant. Puella, nominativo singular, feminino. Magistrae, nominativo singular, magistrae, nominativo plural, feminino. A menina canta, a professora educa. No acusativo, lembrando que a desinência do acusativo é M no singular e S no plural. Ana kenam parat. Ana prepara o jantar. Domina amat servas, ou séruas. Séruas, acusativo plural. A senhora ama as empregadas. E no caso aqui no primeiro, Ana prepara o jantar. Kenam é acusativo singular, tudo bem? Genitivo. O genitivo é o caso do adjunto adnominal. Aí eu peguei esse exemplo aqui. Schola sempronia clara est. A escola de Semprônia é famosa. E aqui, ó, semproniae. A palavra semproniae indica um adjunto adnominal que está restringindo de quem é a escola. É a escola de Semprônia. Então, é uma palavra que está do lado do nome, dando uma complementação no sentido, né? Está caracterizando de quem é a escola. Tudo bem? O vocativo, que é o caso do chamamento. Lívia, taque. Então, Lívia, cala-te. Tá? Lívia, cale a boca. Então, Lívia é o vocativo singular. Dativo. Dativo é o caso do objeto indireto. Vamos lembrar. Na frase aqui, magistra setentias poetarum dicta puellis. A professora dita as sentenças dos poetas às meninas. A professora dita as sentenças dos poetas para as meninas, para as alunas, que a gente pode traduzir, né, o puellis, sem ser ao pé da letra e pelo sentido da frase, como alunas, tudo bem? Sempronia pupandati Silviae. Sempronia dá uma boneca a Silvia, ou Sempronia dá a boneca para Silvia. Lembrando que o dativo a gente pode traduzir ou com a preposição a, dar algo a alguém ou dar algo para alguém, ditar algo a alguém ou ditar algo para alguém. Tudo bem? Então, o dativo, né, quando a gente está com essa ideia de objeto indireto, com a preposição a ou para, você pode utilizar as duas formas. Tudo bem? Por fim, nós temos aqui o ablativo. Então, eu trouxe também, esse exemplo que eu trouxe para vocês, da apostila, que a frase é:
Femina cum rossa est. Nessa frase, o vocábulo rossa está no ablativo singular feminino. E ela está acompanhada da preposição cum. A mulher está com a rosa. Tudo bem? E vamos agora aqui seguir para a segunda declinação. A segunda declinação a gente reconhece no dicionário por meio do genitivo e. Desculpa, por meio do genitivo i. E ela se caracteriza por ter palavras com um tema em o ou é e o genitivo em i. Então, o que caracteriza a segunda declinação? É a vogal temática o e o genitivo em i. E a gente reconhece no dicionário, como eu já falei, por meio do genitivo i. Exemplos é ludus, lude, filius, fili, ager, agi. Desculpa, ager, agri. Os substantivos da segunda declinação, terminado em us, são em geral masculinos. São femininos os que designam árvores, cidades, países e ilhas. Então, quando vocês virem palavras terminadas em i, em us, tracinho i, né, já sabe que é segunda declinação. E se denotar árvore, cidade, país ou ilha, o dicionário ou o vocabulário vai indicar o gênero dessa palavra. E, como está aqui escrito, tem uma grande chance de ser, né, palavra feminina, principalmente o nome de árvores, que é o que a gente mais encontra nos manuais, tá bom? As desinências de segunda declinação. No nominativo, a gente tem o us e as terminadas em R. O vocativo singular, a gente tem igual ao nominativo quando as palavras terminam em R e a forma E nas palavras terminadas em us. Exemplo, o substantivo lupe, que é o vocativo de lupus. O acusativo em o ablativo em o, o genitivo em i, que é o que caracteriza a declinação, o dativo em o, os singulares. O plural em i, o vocativo igual ao nominativo, então também vai ser em i, o acusativo plural em os, o ablativo plural em is, o genitivo plural em orum e o dativo plural em is. Tudo bem? Daqui a pouco a gente vai ver um exemplo, fica mais fácil para compreender. Essa nota aqui é importante. Filhos, meus e substantivos próprios em ius, como Lúcius, formam o vocativo singular em i. Por exemplo, filhos, o vocativo é fili. Meus, o vocativo é mi. Lúcius, o vocativo é luci. Lucius é luci. Desculpa que eu fiz a falha errada, né? A transcrição, a pronúncia errada. Exemplos aqui. Dominus, domini. Substantivo masculino, senhor. Aí aqui, singular. Dominus, domine, dominum, domino, domini, domino. Seguindo aqui a ordem. Nominativo, vocativo, acusativo, ablativo, genitivo e dativo. Agora vamos para o plural. Domini, domini, dominus, dominis, dominorum, dominis. Tudo bem? Magister, magistri. Substantivo masculino, professor, mestre. Aqui é aquele caso das palavras que tem o nominativo em er. Se o nominativo dele é em R, então o nominativo e o vocativo são iguais. Magister, magister. Acusativo, magistrum. Ablativo, magistro. Genitivo, magistri. Dativo, magistro. Reparem que ablativo e genitivo são iguais. O que vai diferenciar vai ser o verbo na frase e os usos mesmo. Que isso, à medida que vocês forem tendo contato com os verbos, com as palavras, com as frases, vocês vão conseguir reconhecer os casos direitinho. Então, não precisem se preocupar. Plural. Nominativo plural, magistri. Vocativo plural, magistri. Acusativo, magistros. Ablativo, magistris. Genitivo, magistrorum. Dativo, magistris. E uma outra coisa, como eu falei na aula 2, se eu não me engano,
O vocativo, ele vem sempre depois de uma pontuação. Então, por mais que o nominativo e o vocativo sejam iguais no plural, tanto na primeira declinação como agora na segunda, vocês vão conseguir reconhecer os casos por meio da pontuação. Vocês vão conseguir reconhecer se é vocativo ou se é nominativo pela pontuação, tudo bem? Aí aqui, só para terminar, eu trouxe esses exemplos, né, que a própria apostila já traz e traz até um exercício para vocês. Então, eu coloquei aqui, para ilustrar o uso do latim na atualidade, trago algumas marcas e produtos escritos em latim. O picolé magnum, que significa grande, né? Lux, o sabonete Lux. A linha de pão Plus Vita. Natura, que é a empresa de cosmético. A marca de carro Fiat, que é uma forma verbal. O chocolate Bis. O biscoito Bono, ou para quem fala bolacha, né? A bolacha recheada. O absorvente íntimos. E essa cerveja aqui, Liber, que liber é um adjetivo que significa livre. Então, ó, a Liber é uma cerveja que tem 0% álcool. É uma cerveja livre de teor alcoólico. Ainda tem esse nome, né, latino, Liber. Tudo bem? Eu trouxe isso para vocês verem, né? O uso do latim na atualidade nos cosméticos, nos produtos, nas marcas do nosso dia a dia. Na apostila de vocês tem o nome Minerva do detergente. E na apostila também vocês vão ler, tem lá as explicações, né, de cada item desses, tirando da cerveja que eu falei agora. E se eu não me engano também não tem da marca do carro, Fiat, que é uma forma verbal. Tudo bem? E alguns nomes próprios. Eu trouxe o nome Letícia, que vem do substantivo alegria, laetitia. Estela, que é o substantivo estrela, né? Estela, estelae, estela. E a palavra Vitor, né? Que é vitorioso, que em português pode ser Vitor, como eu escrevi, e também pode ser Victor, Victor, né? Na grafia. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu vou fazer agora a segunda parte do vídeo, da nossa aula, tá bom? Um beijo e qualquer dúvida escrevam lá na sala de tutoria. Tchau, tchau!